O Flávio aqui, você é a favor de muitas aulas na sala de aula e não na quadra? Não, eu sou a favor de muitas aulas na quadra e não tanto na sala. Eu acredito principalmente quanto mais novo a criança, menos na sala você tem que ficar. Primeiro, a aula de educação física, ela é uma das únicas que sai da sala, se não a única. Então, se você ficar o tempo inteiro dentro da sala de aula, você está reforçando essa inatividade, reforçando que o aluno só aprende dentro de sala de aula. E eu não acredito que ele aprende só dentro de sala de aula. Se você olhar, por exemplo, durante a atividade, a gente faz a roda de conversa, eles já vão aprender muitas coisas também. Então, não necessariamente a gente precisa estar dentro da sala de aula para ensinar o que a gente trabalha. Eu acredito que a gente pode fazer um ótimo trabalho, inclusive trazendo conceitos teóricos fora da sala de aula. E eu fui, na verdade, o que aconteceu comigo? Eu me vi numa situação quando eu fui para uma escola que eram salas temáticas. E qual era a sala temática de educação física? Adivinha? Ah, quadra. Então eu fui fazer a aula temática na quadra. Dá para trabalhar com vídeo na quadra? Não dá. Dá para trabalhar, ficar ali usando lousa na quadra? Muito difícil. Até tinha uma lousa lá, mas é muito complicado. Você coloca a molecada sentada. Então o que eu tive que fazer? Adaptar todas essas coisas mais faladas. Quando eu precisava que eles anotassem, a gente ficava um tempo um pouquinho maior lá na sala para ter uma anotação. Hoje, por exemplo, eu já faria diferente, eu já faria alguma coisa relacionada à internet. Aquela escola teria condições, não são todas, mas aquela eu acredito que teria condição da gente fazer esse trabalho com a internet, talvez com o WhatsApp, um grupo que eu pudesse me comunicar mais com eles para estar passando essa parte que seria aí um pouco mais conceitual, né? Que ele demandaria talvez uma leitura, assistir um vídeo. É bom fazer o vídeo com a molecada, eu gosto, eu faço. E aí eu faço uma sala de vídeo. Mas ficar a aula inteira, quanto menor eles são, menos eu fico dentro de sala. Quanto maior eles são, aí eu tenho um pouco essa coisa. Aí sim, aí eu até posso ficar um tempo maior dentro de uma sala. Talvez se eu vou trabalhar, por exemplo, um conceito um pouco mais complicado, ou vou fazer um trabalho, vou mandar um trabalho que eles precisam entender aquele trabalho. Se você falar lá na quadra para eles quais são as comandas, sem ele anotar, não funciona. Você precisa de levar ele para a sala para passar. Agora, uma molecada de terceiro ano, você precisa disso? Dificilmente. Eu acredito, tá? Mas eu não acho que num dia de chuva, por exemplo, você vai ter que ficar na sala. Se você trabalha numa escola que não tem um espaço muito adequado, em alguns momentos, adequando o espaço da sala, você também pode fazer atividades lá. Agora, a gente não precisa trabalhar exatamente como a professora faz e colocar lá um monte de cópia para ele, um monte de coisa para ele ficar copiando na aula de educação física, né? Guilherme, teoria e prática, senão a prática fica sem significado. Sim, mas não necessariamente a gente tem que trabalhar a teoria dentro de sala de aula sempre. Depende do ano que você está trabalhando e da complexidade daquilo que você está ensinando. Se você vai trabalhar, por exemplo, bulimia, anorexia, você vai precisar de um tempo na sala? Vai. Você vai precisar de um vídeo? Eu acho muito interessante o vídeo. E a sala não precisa ser uma coisa maçante. Não precisa ficar lendo o livro. A gente pode estar fazendo isso, mas não só. Até mesmo porque às vezes tem escola que tem 2 aulas, só 2 aulas. E aí chega lá naquelas 2 aulas por semana e a gente vai ficar sentado, assim como na matemática, na geografia, nas ciências, que todo mundo ficou sentado na escola. Então é complicado. Os concursos públicos, como eu entendo, tá? Eu já trabalhei com concurso. Ele quer só selecionar uma pessoa da outra para fazer uma lista de chamada. É isso. Eles podem colocar alguns conhecimentos que tem mais a ver com aquilo que você vai usar lá na prática, mas ele não te prepara para isso. E ele também não seleciona o melhor professor do pior professor. O que o concurso faz é selecionar
não dá para entrar todo mundo, vamos selecionar como, então vamos fazer eles memorizarem, estudarem ou até mesmo sorte, pode ter. O Flávio ali, Paulo Freire é fonte de inspiração para você dar suas aulas? Com certeza, viu, Flávio? Eu acredito muito no que ele traz, principalmente na questão de emancipação, da gente trazer o aluno para essa emancipação, para poder ver, enxergar um pouco mais do que está acontecendo. Por exemplo, eu trabalhei uma vez a questão de gênero na aula. Essas divisões de trabalho que a gente tem na escola. Na escola não, na vida real. Então, por exemplo, quando eu cresci, eu era mais nova, eu comecei a... por exemplo, eu era mais velha de casa e que minha mãe queria? Minha mãe queria que eu lavasse a louça. E meus irmãos, não, porque eles eram meninos. Então sempre teve essa divisão de trabalho entre mulher e homem na sociedade. E eu levei isso para uma atividade na aula, que foi muito legal, eu adorei. Mas aí é importante fazer uma aula dupla, tá? Porque ela tem um efeito melhor. Eu fiz em aula simples, fiz em aula dupla, a da aula dupla foi um efeito melhor. Eu fiz uma atividade que os meninos colocavam alguns cones e os meninos eles tinham 4 chances para acertar os cones. Tinha uma bolinha para cada cone para tentar acertar. E as meninas as meninas colocavam o cone de volta no lugar. Além delas colocarem o cone de volta no lugar, elas ficavam ali devolvendo a bolinha para os meninos. Então essa era a atividade. E inicialmente elas acharam legal, e depois elas começaram a perceber que não tinha essa inversão, essa troca de papéis, que eram os meninos aquilo e elas aquela outra atividade. E aí depois o que aconteceu? Elas começaram a ficar bravas, elas começaram a querer sair da quadra e eu me segurando, falando, meu Deus do céu, como eu tô sendo injusta, mas ao mesmo tempo ela fazia parte, ela era intencional. Então depois que eu percebi que não tinha mais, não se sustentava mais a atividade, porque começaram a brigar, aí eu trouxe eles, a gente fez a roda. E aí, o que você sentiu? Eu primeiro deixei eles falarem, eles foram falando. Teve umas meninas que falaram, eu achava que você não era machista, que você era uma professora melhor, eu pensava que você não ia fazer uma coisa dessa, que horror, professora e não sei o quê. Aí depois eu cheguei pra ela e falei, olha, isso é o que acontece na nossa sociedade. Aí a gente problematizou, conversou sobre isso e trabalhou essa questão do gênero, como que esses papéis, que a gente também não tem essa troca de papéis muitas vezes na nossa sociedade. E foi muito legal. Aí as meninas, teve uma que chegou e começou a falar de bullying, que ela já tinha sofrido com bullying. E, nossa, foi tão bom, mas tão bom, que a minha relação com a turma ficou outra. Ficou assim... depois tudo que a gente fazia, todas as atividades, eles estavam mais engajados, eles queriam participar, eles eram a única turma que eu tive na minha vida que não queria aula livre de jeito nenhum, eles queriam sempre aula direcionada. Às vezes eu fazia aula livre mais como avaliação para ver como eles estavam se interagindo e se eles conseguiam fazer também, né, ter autonomia para fazer atividade, mas foi muito gostoso. Então quando a gente faz isso e a gente mostra para eles através de um jogo, de uma brincadeira, ou aquilo que está escondido. Então, por exemplo, essa questão do gênero, ou a questão do racismo, que são coisas que estão escondidas e a gente pode fazer aflorar dentro de um jogo. Eu acredito que é uma forma que a gente faz que para mim está muito inspirado na questão do Paulo Freire, nessas ideias. Tá? Deixa eu ver aqui o que o Flávio falou. Quando tem brigas no ensino médio, como você trata os adolescentes que brigaram? Ensino médio é complicado briga, tá? Viu, Flávio? Eu não acredito que inicialmente seria um problema de polícia, tá? A não ser que seja uma coisa de vida ou morte. Se for uma briga que seja mais de palavras e que você consegue trabalhar algumas coisas com eles, uma briga, aquelas brigas meio fria, sabe? Aquelas coisas que eles começam a discutir, eu não sou mais amiga dela. Então eu tento trazer isso em alguns jogos para ver se aflora, para a gente poder conversar. Se é uma coisa deles agarrarem um ao outro, você vai ter que ir para a direção, você vai ter que chamar os pais, você vai ter que trazer uma coisa um pouco mais forte com isso. Tá? Então, quando eles brigam, ensino médio,
é complicado. Eu já vi brigas entre eles, mas eu normalmente, inclusive pra gente, como eles são muito fortes e muito grandes, se for uma coisa de soco, de chute, eu não entro no meio. Se puder, a não ser que eu fale assim, não, é possível, talvez, mas eu particularmente eu prefiro chamar ajuda, procurar alguém que possa ajudar. Entre eles sempre tem aqueles que segura na briga. Então aquele que tem mais força, você pede para segurar, a não ser que sejam esses que estão brigando. Mas é um caso bem complicado, cada caso vai ter uma solução, cada grupo de alunos vai ter um jeito de você lidar com isso. Não tem como a gente prever todas as situações. A briga, quando eles são menores, a minha intervenção é maior. Quando eles são maiores, aí é uma coisa mais de paz, de escola. Se for uma coisa envolvendo armas, drogas, talvez uma coisa até de polícia. Então, depende muito de cada caso, de cada escola, de cada situação. É bem difícil de prever todas elas aqui. Flávio, quando as meninas estão menstruadas, você obriga a fazer aulas? Sim, eu obrigo ao máximo que eu posso. Tem algumas meninas que parece que está o mês inteiro menstruada, porque elas não querem fazer aula, então elas ficam usando essa estratégia. O que eu faço? Quando elas são mais velhas, as mais novas não costumam ter esse tipo de problema, tá? E quando elas realmente pedem, então, por exemplo, um 5º, 6º ano, e elas falam, eu tô menstruada, não tem como, eu tô com cólica, então vai na direção, chama os seus pais. Se você tá com dor, você tem que resolver isso de uma outra forma. Se o problema não é dor, é só eu acho que eu não consigo fazer porque eu tô menstruada, eu tento trazer, são normalmente alunas que não têm aula comigo há muito tempo. Então elas vão usar essa estratégia muitas vezes para tentar fugir da minha aula. Eu uso a questão da participação, eu anoto sempre a participação deles. Não, hoje então você não vai ter a participação. Então na próxima aula você tenta participar, porque até lá talvez você já saiu da menstruação. Então eu vou tentando dosar um pouquinho de argumentações e trazer atividades que são interessantes também. E outra, às vezes a menina fala assim, eu tô menstruada, não vou fazer atividade. Não, mas tem hora que a gente senta na roda para conversar e ela fala que não vai porque ela tá menstruada. Então assim, a gente tem que ver cada caso. Tem algumas meninas que usam isso só para fugir da aula de educação física. Eu não vejo isso. Se ela tá com dor, então ela tem que ir pro hospital. Se ela não está com dor, então ela precisa ver por que é. E aí você vai conversando, você vai descobrindo. Quando você começa a trazer uma variedade de atividades, você começa a ver que elas começam a participar mais do que isso. Eu acho que quando é mais velho, você tem que obrigar mesmo pela participação, pela nota. Inicialmente acaba funcionando dessa forma. Você fala muito sobre alimentação e hidratação nas aulas? Falar muito eu não falo. O que até mesmo porque muitas das minhas aulas elas não são tão não tem um esforço físico muito grande. Se eu for trabalhar, por exemplo, ginástica, e eu aviso para eles antes que nós vamos fazer aula de ginástica, eu peço para eles não comerem muito, mas comerem, porque se eles não comerem, eles vão ter um problema, pode ter um problema, né, na aula. E a hidratação, a gente sempre para beber água. Os lugares que eu trabalho é sempre muito próximo da água, então eles muitas vezes nem precisam perguntar nem nada. Eu sempre, antes de começar a aula, eu falo, olha, tá com sede, o bebedouro é ali, é só ir lá e beber a água, não precisa ficar perguntando tudo, mas por favor, não sai no meio do jogo para fazer isso. Então se você tá ali no meio do jogo, precisa muito beber água, depende do jogo. Se você tá fazendo uma equipe que o jogo é de 5 ou 10 minutos, você precisa de beber água durante esse jogo. Se for um jogo mais treinamento, a gente tá sempre com água, mas depende muito. Se tem alguém para entrar no lugar, então no meio da jogada tem alguns que chegam assim, tá lá, vai fazer o gol, ele simplesmente sai. Não, é um pouco complicado, né? O que você acha de trabalhar temas transversais nas aulas? Eu acho sim importante, inclusive pela BNCC a gente já vê que tem
Antes, pelo PCN, já tinha aí temas transversais, se eu não me engano mudou o nome, eu não lembro de cabeça agora o nome, mas ainda existe essa ideia daquilo que a gente, desses temas, por exemplo, saúde, meio ambiente. Eu gosto de trabalhar, eu tenho até alguns projetos. Eu tenho um projeto que é o Dia da Rodinha, que eu trabalho com a questão do trânsito. E quando trabalha mais essa coisa do esportes da natureza, esportes de aventura, já sobressai um pouco mais essa questão do meio ambiente. A saúde, quando a gente fala dessas questões relacionadas até o condicionamento físico e tudo mais, ela tem aí uma demanda maior para essa área da saúde, de uma forma geral. E eu gosto sim dos temas transversais e eu gosto muito de trabalhar com os outros professores. É difícil. Eu vou te falar assim que trabalhar com os outros professores para trabalhar um tema eu acho que é bem complicado. Muitas vezes você não consegue esse apoio. Eles até topam na palavra, mas na hora de fazer é um pouquinho mais complicado isso.